Oi pessoal, tudo certo? Aqui é a Liz do Create-se e vamos então a mais um vídeo. O assunto de hoje é por que é problemático utilizarmos atributos redundantes. E o que seriam esses atributos redundantes? Vamos ver então. O que seria um atributo redundante? É um atributo que está numa tabela, digamos, fixo, mas que eu poderia obter ele de uma outra forma. Ou seja, então ele está redundante, ele está aparecendo duas vezes, eu tenho como obter ele de duas maneiras diferentes. E em bancos de dados relacionais, utilizar atributos redundantes ou qualquer tipo de coisa redundante é um grande problema porque pode dar inconsistência das informações. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nesse meu primeiro exemplo, eu tenho então uma tabela de cidades. E essa tabela de cidades, se vocês olharem aqui, ela tem um campo quantidade de pessoas. Isso seria o quê? A quantidade de pessoas que moram nela. Por algum motivo, alguém, quando modelou esse banco, pediram para a pessoa que eu gostaria de saber quantas pessoas moram em cada cidade. Aí a pessoa que modelou esse banco, tendo com base essa informação, foi lá na tabela de cidades e adicionou um campo chamado quantidade de pessoas. E ela supôs então que cada vez que fosse inserida uma pessoa fosse cadastrada em alguma cidade, o sistema ou o que for atualizaria esta informação ali. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos que em São Paulo mora uma pessoa, e que em Arroio do Silva mora duas, Florianópolis duas e no Rio de Janeiro uma pessoa. E a gente pode ver que ninguém está morando em Tapes ainda, certo? E nós temos aqui então a nossa tabela de pessoas. E nessa tabela de pessoas, nós temos a cidade onde ela mora. Provavelmente, se a gente contar aqui, a gente vai ter, então, duas pessoas em Arroio do Silva, que é o código 3. Nós temos aqui o código 3, a Virgínia, e nós temos a Carmelita. Ok. Neste status agora da nossa tabela, elas estão com os dados corretos. Agora, supondo que eu queira incluir uma nova pessoa aqui, vamos inserir uma nova pessoa, certo? Pessoas, vamos colocar o nome, o usuário e codicidade. Vamos inserir a Joaquina, e ela mora em Caxias do Sul, na cidade 2. Inserimos a Joaquina aqui. Então, ela está na cidade 2. O que aconteceu agora com aquele nosso atributo chamado quantidade de pessoas lá da nossa tabela de cidades? Nós temos aqui que Caxias do Sul, a cidade de número 2, ela tem uma pessoa morando. Mas, se a gente for aqui na tabela de cidades, de pessoas e ver quantas pessoas moram na cidade de código 2, nós temos a Joaquina, que nós acabamos de inserir, e nós temos também na cidade de código 2 a Lize. Então aqui nós já temos um problema. Você pode ver que nossos dados estão inconsistentes, porque na tabela de cidades, no campo ali, quantidade de pessoas, está dizendo que nós temos uma pessoa. Mas se nós olharmos na tabela de cidade, de pessoas, a gente vê que tem mais do que uma pessoa que mora em Caxias do Sul. Então aí já começam os nossos problemas, gerando inconsistência nos dados. Qual é o valor correto? Através da tabela de pessoas ou através do campo somado ali na tabela de cidades? Isso já é uma modelagem errada. O correto, então, seria a gente excluir este campo, quantidade de pessoas, ali da tabela de cidades e obter essa informação dinamicamente através de uma consulta. Então, primeiramente, vamos excluir este campo. Vou fazer um alter table na tabela de cidades. Lembra que o alter table ele altera a estrutura da tabela. Alter table na tabela de cidades, fazendo um drop column QTD pessoas. Então, se a gente der um select agora, nós excluímos este campo redundante. E agora,
Como é que eu faço então para saber quantas pessoas tem na minha cidade? Eu vou contar quantas pessoas tem ali. Uma maneira, a gente pode vir aqui e fazer um count. Select, count, então, vamos pegar o código cidade. Aonde que eu conto agora? Na tabela de cidades ou na tabela de pessoas? Nós temos que contar na tabela de pessoas, porque é lá que tem a informação de quantas pessoas estão em cada cidade. Então, vamos pegar o código da cidade, vamos fazer um count aqui, from pessoas, agrupando por código cidade. Então, nós temos aqui que tem 2 pessoas que não têm cidade. Temos essa informação aqui, então 2 pessoas não têm cidade cadastrada. E aqui nós temos que na cidade 3 tem 2 pessoas, na cidade 5 tem 1, na cidade 4 tem 2, na cidade 2 tem 2 pessoas também, e na cidade 1 tem 1. Mas aí tu me diz, mas antes eu tinha bonitinho aqui em cima, ó. Eu tinha o nome da cidade, quantas pessoas tinham, agora eu só tenho o código. Mas isso a gente pode resolver. Vamos ver então como que a gente resolveria. Aqui nós já conseguimos então contar quantas pessoas estão em cada cidade. O que eu vou fazer? Aqui a gente já conseguiu contar as pessoas que estão em cada cidade. Então eu vou usar essa informação aqui como base para montar um outro select. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, select cidades.código, cidades.nome, e eu quero contar então quantas pessoas tem em cada cidade. Eu vou chamar de conta cidade. Não, vamos usar aquele mesmo valor lá, QTD pessoas. Eu tenho que pegar quem aqui? Eu estou pegando agora da tabela de cidades, então, from cidades. E agora eu vou fazer um recurso de subconsulta, que eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. E nós vamos usar esse select que nós tínhamos aqui, nós vamos utilizar ele como se ele fosse, então, uma outra tabela e vamos fazer um inner join com ela. Então, from cidades, e nós vamos fazer um inner join com quem? Com este nosso select. Então, como é uma subconsulta, eu vou colocar ele entre parênteses e vou copiar aqui, tirar o ponto e vírgula, vou colar aqui e eu vou renomear ele como cidade CID-REL. CID-REL de cidades do relacionamento. E eu vou vir aqui também e vou chamar este contador aqui de QTD pessoas. QTD pessoas, deixa eu ver se eu estou fazendo certo, sim. E agora vamos montar aqui o relacionamento, onde então quem? Cidades.código for igual a esse minha tabela imaginária aqui, a CID-REL.código-cidade. Olha só o que retornou. Então, se vocês olharem o que nós conseguimos obter aqui com uma consulta, não é exatamente igual ao que a gente tinha antes. Com o valor fixo, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que se agora eu vir aqui e inserir uma pessoa nova, vamos inserir o Jorge. Também na cidade 2. Inserir o Jorge. E a gente vem aqui executar essa nossa consulta de novo. Olha aqui a cidade 2, Caxias do Sul, está com 3 pessoas agora. E antes ela estava com 2. Ou seja, nós resolvemos o problema do nosso atributo redundante. Porque dessa maneira, sempre que for inserido, alterado, uma pessoa trocar de cidade, qualquer uma dessas coisas, automaticamente nós vamos ter essa informação de maneira correta. Então, para quem não entendeu direito aqui como que ficou essa consulta, eu vou explicar aqui direitinho. Então, nós viemos aqui, nós selecionamos cidade.código, cidades.nome e nós usamos um valor aqui chamado QTD pessoas, certo? Que é onde a gente vai armazenar quantas pessoas tem em cada cidade. Então, onde que a gente quer pegar essas informações, então? Da tabela de cidades, porque a gente queria mostrar desta forma. E nós estamos fazendo um inner join. Um inner join, normalmente nós fazemos com outra tabela.
Nesse nosso caso, nós estamos fazendo um inner join com uma outra consulta, essa que se chama então de subconsulta. Essa subconsulta ela está sendo usada como se fosse uma tabela no nosso inner join. Inner join, então, esta subconsulta que será tratada como uma tabela, e nós renomeamos elas e chamamos de seed-rel. E montamos o relacionamento entre cidades.código e seed-rel, que é aqui a nossa tabela, ponto code-cidade, certo? Como se fosse uma tabela da mesma forma. E então aqui ele trouxe para nós, bem como a gente tinha antes, com o atributo redundante, só que pegamos de uma forma dinâmica e correta. Outro exemplo que eu só vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se é na tabela de... Aqui, é isso mesmo. Eu tenho aqui uma tabela de clientes de exemplo. Por algum motivo, quando a pessoa modelou esse banco, pediram para ela que gostariam de saber a idade de cada cliente. Eu gostaria de ter a informação de quantos anos tem cada cliente. E aí a pessoa que fez essa modelagem de dados veio aqui e colocou o campo idade. Aí está dizendo que a Ana tem 34 anos, o Cláudio tem 29, a Patrícia tem 25, etc. Mas, se vocês pararem para pensar, ele tem 25 anos. Quando que ele tinha 25 anos? E se eu inserir esse registro aqui há 3 anos atrás? Há 3 anos atrás ele tinha 25, agora ele já tem 28, mas ele continua me dizendo que ele tem 25. Então, isso aqui não é um dado correto. É uma idade, mas uma idade que ele tem em que ano? A gente não tem. Então, essa informação. O correto aqui, eu não vou fazer, tá? Mas o correto aqui, em vez de ter armazenado a idade, era ter armazenado a data de nascimento e a idade ser calculada facilmente a partir da data de nascimento. Tipo, a data atual menos a data de nascimento do cara vai dar quantos anos ele tem, sempre da maneira correta. Toda vez que eu fizesse essa consulta, eu teria a idade da pessoa atualizada e não uma idade ali fixa que eu não sei mais de quando que é. Eu acho que com esses dois exemplos deu pra gente ver que alguns cuidados na hora de fazer a modelagem dos dados refletem na qualidade dos nossos dados depois. Uma das premissas então de um banco de dados relacional é manter a consistência e a veracidade destes dados, só que não adianta nada a gente ir lá e colocar informações redundantes. De propósito ali, às vezes sem saber, que vai dar muito problema. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo, que a gente vai resolvendo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.